por trás do movimento Rosa Cruz, existiram muitas sociedades abertas e outras secretas, que ao longo da história foram sendo descobertas através dos documentos encontrados e dos pesquisadores minuciosos. Uma dessas ordens é a Ordem dos Inseparáveis, que existiu e influenciou os membros do movimento Rosa Cruz clássico de Wittenberg e Tübingen. Outro grupo também foi a Academia Secretorum Naturae de Giambattista della Porta, herdeira da escola neoplatônica de Marsilio Ficino, que tinha ali como membro Tommaso Campanella e Giordano Bruno. Nós abordamos em outro vídeo. E temos também a Sodalitium de Cornelius Agrippa, as Sodalitas literárias de Conrad Celtis, a Militia Crucífera Evangélica, a Sociedade Agla, a Ordem dos Cavaleiros de São João Evangelista do Bailado de Brandenburg, a Ordem do Santo Sepulcro e outro grupo também, que eram os alquimistas da Sociedade da Cabala, dos Filósofos Desconhecidos ou Filósofos do Fogo, que também eram ligados ao Colégio Adelphi, na cidade de Hessen-Kassel, além dos movimentos místicos reservados como os Amigos de Deus e a Imitatio Christi, a imitação de Cristo, e a Devotio Moderna. Por isso, o movimento Rosa Cruz ele deu voz a tudo que estava ocorrendo em sigilo. No vídeo da biografia de Johann Valentin Andria, autor do Casamento Alquímico de Christian Rosenkranz, nós vemos que no ano de 1646 ele se uniu à Ordem dos Frutificadores, fundada em 1617. Essa ordem foi inspirada seguindo os modelos da Academia della Crusca italiana e estava ligada a outra ordem misteriosa que nós falaremos nesse vídeo, a Ordem dos Inseparáveis. Essa ordem é tão importante que até hoje as Ordens Rosa Cruzes fundadas por Emile Dantini e depois a Ordem Rosa Cruz Iniciática, a ORCI, afirmam que as suas raízes estão ligadas à Ordem dos Inseparáveis. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mestres do Passado. Eu sou o Frater Léo, o irmão Léo. Se você gosta desse conteúdo, assista os outros vídeos do canal, deixe um comentário, por favor. Se não tem o que comentar, comenta em Amor Florescemos. Você pode assinar aqui o canal também, se tornar um apoiador incógnito, ter acesso aos vídeos com antecedência e também a outros textos que estão reservados aos assinantes, que nós estamos colocando aos poucos. E também pode fazer doações através da chave Pix, osmestresdopassado@gmail.com. Pois dar e receber é a lei da vida. A Ordem dos Inseparáveis, a Venerabilis Reverenda Confederatius Inseparabilium, que se diz ter sido fundada em 1617 no castelo de Weimar por Johann Ernest e outras pessoas da alta nobreza e da Liga Protestante. Essa ordem era constituída por um sistema que era dividido em 5 graus referentes aos processos alquímicos, e provavelmente ela teve capítulos na cidade universitária de Jena, Helmstedt, Halle, Leipzig, Wittenberg e Ronenburg. Mas a sua origem é mais antiga. Segundo Mackintosh, a Ordem dos Inseparáveis é uma das principais fraternidades que inspiraram e mantiveram discretamente o movimento Rosa Cruz. Nos diz ele em sua obra The Rosicrucians. Uma sociedade chamada a Ordem dos Inseparáveis foi fundada em 1577 e mais tarde se tornou ligada à Ordem dos Frutificadores. Segundo Mackintosh, então, ela tem sua origem ali em 1577. Um código da ordem afirma que Heinrich nomeou o conde Schlick para o 4º grau já no ano de 1612 e que o mestrado existia desde 1577, somando a isso aos ideais educacionais de Francis Bacon e a utopia de Tommaso Campanella. Essa ordem mantinha uma loja em Erfurt que tinha o nome Inseparabilis Concordia, que é o nome que posteriormente ela se tornou conhecida, a Ordem da Concórdia. A alquimia e a tecnologia da fundição
estavam entre suas principais preocupações. Os resultados de experimentos alquímicos bem-sucedidos eram registrados e colocados em uma arca, um baú secreto cujo conteúdo era continuamente aumentado. Muitos associam essa arca à tumba de Christian Rosenkranz, pois ela é descrita com 7 paredes e, em cada parede, possuía uma arca, uma porta com um baú onde haviam diversas coisas, especialmente todos os livros. A ordem também usou um alfabeto secreto contendo muitos símbolos alquímicos, outra herança para o movimento Rosa Cruz, pois no Fama, 4 fundadores da Irmandade Rosa Cruz são descritos como fazendo a linguagem mágica e escrita. Os inseparáveis usavam a Bíblia como um livro sagrado que era colocado sobre a mesa central com uma toalha branca, diante de uma ampulheta e de uma caveira. Podemos perceber em vários escritos alquímicos a mesma analogia. Segundo Carl Frick, em sua obra Os Illuminati, seus principais símbolos eram o Sol, a Lua e as estrelas, além de uma figura feminina representando a Pansofia, a natureza, uma bússola também, um círculo e 3 globos. Há também uma referência a uma subida de 7 degraus até a fonte da sabedoria do mais alto arquiteto do mundo. Outra coisa interessante que é revelada no livro é que a ordem tinha seções que eram chamadas de Rosa Cruz e Cruz Dourada. Os irmãos de cada um desses grupos usavam na vida pública um meio de reconhecimento, como uma cruz verde ou uma cruz vermelha. Dos 5 graus existentes na ordem, os irmãos dos graus iniciais usavam uma cruz de prata. Nos graus superiores, uma cruz de ouro era usada, e no último grau, uma rosa era adicionada à cruz, tornando-se assim o último grau um rosa cruz. Na Biblioteca Estadual de Württemberg, em Stuttgart, existe um manuscrito alquímico Rosa Cruz que, ao que tudo indica, é um documento do século XVIII da chamada Ordem Golden Rosenkreuz, a Rosa Cruz Dourada. No entanto, a página de rosto apresenta a data de 1580. E na Biblioteca Nacional de Viena existe outra obra semelhante a essa, intitulada O Testamento da Fraternidade da Rosa e da Cruz Dourada. Seu título em latim é Testamentum der Fraternitat Rosae et Aureae Crucis, datado de 1580, onde primeira série de regras para os irmãos Rosacruzes e onde são descritas também detalhadamente vários processos alquímicos com emblemas cuidadosamente coloridos como os que nós veremos na tela. E no ano de 1676, uniram-se a Ordem dos Frutificadores, que protegia ali as pessoas do movimento rosacruciano durante a guerra e posteriormente, depois da guerra, como aconteceu com Johann Valentin Andra, que entrou na Ordem dos Frutificadores em 1646, e ela se une à Ordem dos Inseparáveis nesse ano de 1676. Isso formalmente. Mas o que era a Sociedade dos Frutificadores? Quando os perigos aumentaram para os Rosacruzes, para os alquimistas, os príncipes fundaram a Sociedade dos Frutificadores, uma sociedade literária, mas que também protegia os membros sob a tutela dos príncipes eleitores. Ela foi fundada por Ludwig I, o príncipe de Anhalt-Köthen, como uma sociedade linguística, a primeira sociedade linguística alemã. Haviam rituais de recepção que incluíam beber algo em um copo em forma de uma taça e provocar o novato em uma cadeira giratória até fazê-lo responder e falar em um alemão exemplar. Cada membro deveria regular seu comportamento de acordo com o próprio nome de iniciação que interpretava uma virtude.
por meio de uma planta ou de um produto vegetal, ou também de uma palavra ou de um lema. Nas reuniões dessa sociedade já mencionadas, os membros presentes deveriam usar visivelmente as suas moedas da sociedade. Cada membro andava com uma moeda da sociedade. E os objetivos da sociedade frutificadora surgiram inicialmente nas ideias do educador Wolfgang Hatke, que já havia feito uma declaração em Frankfurt no ano de 1612 sobre uma linguagem harmoniosa, um governo harmonioso e, finalmente, também sobre uma religião harmoniosa como meio de gerar e manter a paz e a harmonia na sociedade. Nós lemos, então, nos estatutos dessa sociedade. Em primeiro lugar, que todos nessa sociedade deveriam mostrar-se misericordiosos, úteis e agradáveis, e, portanto, deveriam agir em todos os lugares, sendo gentis, alegres, engraçados e toleráveis em palavras e ações durante as reuniões, e ninguém deveria dizer nada de ruim aos outros para, então, evitar e abster-se de todas as conversas, piadas rudes e irritantes. Hatke, o idealizador dessa sociedade, foi influenciado pelos ideais educacionais de Francis Bacon. Ele também influenciou os jovens leitores de Tübingen e, finalmente, influenciou Amos Comenius, que vai fundar a sua Fraternidade da Luz, na Inglaterra, e que é o herdeiro dos ideais de Johann Valentin Andrea. O Tobias Emanuel Adame, que era membro dessa sociedade, ele era um dos principais tradutores da obra de Tommaso Campanella para difundir sua obra em alemão, não apenas em latim. Qual é o legado dessas ordens? Ambas as sociedades, tanto a Ordem dos Inseparáveis como a Ordem dos Frutificadores, que se uniram, geraram grupos e fraternidades acadêmicas e estudantis na cidade de Jena, e alguns grupos se tornaram grupos maçônicos e outros se perpetuaram como círculos esotéricos com seus rituais e juramentos, mas não maçonizados. Ainda assim, a sociedade existe até hoje, só que ela hoje não existe com os mesmos propósitos. Então ela existe há mais de 400 anos e gerou vários grupos ali esotéricos em diversas academias. Fraternidades acadêmicas. Mais tarde, o Sinceros Renatos, que vai escrever sobre a Golden Rosenkreise, ele, após se formar em teologia, entrou em contato com fraternidades iniciáticas e, particularmente, com a Ordem dos Inseparáveis, para posteriormente retornar à Silésia, onde ele foi tutor de famílias nobres e mais tarde se tornou um pároco protestante. Conectou, então, seus conhecimentos médicos alquímicos da fé protestante com os ensinamentos secretos que ele havia adquirido na Holanda. E no ano de 1703, o Sinceros Renatos publicou seu trabalho sobre a Rosa Cruz de Ouro e fundou, no ano de 1710, 7 anos antes da formação da Grande Loja Unida da Inglaterra, mas a maçonaria já existia, então ele funda ali a sua ordem da Rosa Cruz de Ouro e da Rosa Vermelha, com a sua raiz, a sua herança na Rosa Cruz Alquímica e na Ordem dos Inseparáveis. Ele usou um nome que foi citado em outra obra publicada no ano de 1630 por Petrus Morienius, que atualmente acreditam que era um pseudônimo de Michel Cienfuegos. Ele reuniu ali, então, os ensinamentos de Jacob Böhme, Valentin Weigel, dos pietistas e todo o conhecimento da literatura Rosa Cruz do século XVI e XVII, desse rosacrucianismo clássico, e fundou uma sociedade chamada a Ordem da Rosa Cruz de Ouro e da Rosa Vermelha, a Golden Rosenkreise. Ou seja, de forma documentada, nós temos uma fraternidade que surge antes dos manifestos Rosacruzes, que toma depois o nome Rosacruciano e se perpetua ali, protegendo os autores de todo o movimento Rosa Cruz. Nós temos também
outras sociedades que se ligam ao movimento Rosa Cruz. Então, é muito difícil separar o que é e o que não é Rosa Cruz, pois nós temos 8 grupos ou 10 no mínimo que vão dar essa forma ao que nós conhecemos hoje de rosacrucianismo e as várias escolas. O que vocês acharam desse movimento? Eu vou deixar os links abaixo, deixem seu comentário e, por favor, pesquisem, não acreditem no que eu disse. Eu vou deixar tudo aqui embaixo para vocês mesmos pesquisarem. As melhores fontes nesse caso são as fontes italianas, porque elas têm mais informações sobre essas academias renascentistas em italiano, ok? E deixe seus comentários aí, por favor. E até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Em amor florescemos.